homem de Deus e pedir que ele faça uma oração nos meus olhos, porque outro dia eu ouvi ele contando a história de um cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus. E como eu sei que ele é um homem de Deus, e eu acredito que se ele orar por mim, eu também ficarei curado da minha cegueira de nascença. Então ele pediu àquele amigo que o conduzisse até a porta da casa do pastor. E era muito cedo ainda. Era mais ou menos 5:30 da manhã. Cedo demais. Porém, o cego estava tão empolgado que ele não pensava nessa questão do horário. Para ele, o mais importante era estar na presença do homem de Deus. E quando o amigo o conduziu até a casa do pastor e lhe disse: "É aqui que ele mora?", o cego pediu: "Me faz uma gentileza, me deixa aqui sozinho, porque eu vou conversar com ele, algumas coisas em particular, e eu quero ficar à vontade. Então, pode ir embora, me deixa aqui sozinho que eu vou tocar a campainha." E o amigo foi embora. E o ceguinho, com o coração disparado, emocionado, tocou a campainha. E o pastor, dentro da casa, acordou assustado. Campainha tocando a essa hora da manhã. O que será que é? E ele espiou através da janela e viu um homem com óculos escuros e uma bengalinha branca na mão. Deduziu que era um cego. E o cego continuou tocando a campainha. E o pastor pensou: eu vou atender, mas eu estou aqui de pijama, todo descabelado. Ah, mas o que tem? O cego não vê mesmo. Eu vou assim. E foi até a porta. E ele, chegando ao portão, atendeu o cego e disse: "Pois não, meu amigo." E quando o cego ouviu aquela voz, pensou: é ele, é o homem de Deus, a mesma voz. E o cego, feliz, respondeu: "Eu ouço sempre o senhor no rádio, será que eu poderia entrar?" E o pastor disse: "Lógico que sim, meu amigo, entre, por favor." E de pijama, todo descabelado, o pastor se sentiu à vontade de trazer aquele cego para dentro da sua casa. Pediu ao cego que se assentasse. E o cego disse: não, eu quero ficar de pé. "Olha, pastor, eu sempre lhe ouço no rádio. Eu creio que o senhor é um homem de Deus. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma oração agora para eu voltar a enxergar." E o pastor, com aquela voz mansa e suave, disse para o ceguinho: "Você acredita realmente que se eu orar por você, a sua vista será curada?" E o ceguinho disse: "Sim, eu creio." E o pastor então colocou as duas mãos sobre os seus olhos e começou a fazer a mais linda e poderosa oração que aquele cego já tinha ouvido. E enquanto a oração era ministrada, o cego começou a imaginar o homem de Deus, aquele que quantas e quantas vezes ele desejou conhecer, estava agora com as mãos colocadas sobre os seus olhos, orando por ele. E o cego foi sentindo aquele poder vindo, aquele fogo do alto. Começou a sentir uma coisa gostosa. E ele tinha dentro da sua mente uma ideia que fazia a respeito da figura do pastor. E ele foi sentindo aquele poder, aquela virtude, e algo aconteceu naquela hora. A sua vista começou a clarear. Primeiro era uma luz tão forte, uma luz que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu que um milagre estava acontecendo e começou a dar glória a Deus. E ele dizia: "Pastor, eu estou vendo um clarão muito forte." E aquele clarão foi diminuindo e a visão foi aparecendo. E o cego começou a ver, primeiro, o teto da casa, depois a parede. Mas quando ele olhou para o pastor, que decepção!
ele não pôde conter a sua frustração. Ele estava alegre porque estava enxergando, mas olhava aquele homem de Deus, que ele pensava que tinha 1,90 m de altura, que ele imaginava como um homem extremamente formoso, bem vestido, alinhado, estava ali, descabelado, já com entradas acentuadas, mostrando uma calvície, uma barriga grande, e aquele pijama. O cego, isso não é possível. Esse homem é um homem de Deus. E ele não comentou nada com o pastor. E a sua frustração ficou guardada no seu coração. E por causa da aparência daquele homem, ele desvalorizou o servo de Deus. Por que eu estou te contando essa história? Porque as pessoas só julgam pela aparência. Ainda que coisas extraordinárias possam ser feitas por alguém, devido à aparência da pessoa, ela é desvalorizada. Por causa da cor da sua pele, por causa da sua estatura, por causa da sua beleza ou feiura, não importa. O ser humano costuma julgar pela aparência, mas não é assim com o nosso Deus.